Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 5 de fevereiro de 2019. O sétimo guardião Leon vira herói, fica famoso e ganha apelido. A versão humana de Leon ficará famosa em Cerro Azul. Após suas primeiras ações heróicas, o encapuzado ganhará um apelido em O Sétimo Guardião. Ele será chamado de Homem Lagartixa, como se fosse um super-herói. Passará a ser caçado pela polícia e dará um baile em todos que tentarem capturá-lo. Em cenas que foram ao ar na quinta 0612, ele salvou a vida de Gabriel Bruno Gagliasso. Depois, o bichano que virou homem tentou tirar Luz Marina Rui Barbosa da delegacia e será visto por Júnior José Loreto. A mocinha terá sido presa por conta de uma armação de Valentina Lilia Cabral. Em seguida, herói entrará em ação com seu capuz para salvar Judite Isabela Garcia de ser assassinada com crueldade. A empregada será jogada desacordada em um rio por Sampaio Marcelo Novaes após descobrir a passagem secreta que liga a Gruta da Fonte ao banheiro do casarão de Valentina. Entre uma ação e outra, ele será visto por moradores da fictícia cidade que ambienta a história. Além de Judite, Geandro Caio Blatt será o único que verá seu rosto até ele se revelar para Gabriel para contar a sua história e convencer o filho de Egídio Antônio Caloni a aceitar a sua missão como guardião Mor. Leon será interpretado por Eduardo Moscovici. Escolhido como guardião Mor, ele desrespeitou uma das regras da Irmandade. Transou com uma mulher e, quando despertou, já era um gato. Sua maldição se quebrará quando Gabriel tomar posse do posto que era ocupado por Egídio. Gabriel Delany, em seu livro Evolução Anímica, conta que o célebre explorador W. Baker diz dos Kitches e dos Latoucas, africanos, que eles mal se diferenciam dos brutos. Verdadeiros macacos, acrescenta. La Gironieri, ao percorrer as montanhas de Luzon, uma das Filipinas, ficou impressionado com o caráter simiesco dos Aetas, cuja voz e gestos dir-se-iam de perfeitos macacos. Darwin, na viagem do Beagle, chegou a espantar-se quando avistou os fueguinos. Ao contemplar tais seres, escreve, é difícil acreditar sejam nossos semelhantes e conterrâneos. À noite, 5 ou 6 criaturas dessa espécie, nuas e mal protegidas das intempéries de um clima horrível, deitam-se no solo úmido, encolhidas sobre si mesmas e confundidas como verdadeiros brutos. Aí temos como é insignificante a diferença do homem para o macaco. Distingue-se o nosso ramo por qualquer coisa de verdadeiramente especial? A história natural e a filosofia demonstram que, nem do ponto de vista físico, nem do intelectual, não há diferença essencial. Que, entre o mais inteligente dos animais, o macaco, e o mais embrutecido dos homens haja diferenças, ninguém o negaria, ou o macaco seria um homem. Tais diferenças, contudo, não passam de graduações ascendentes de um mesmo princípio, que vai progredindo à proporção que anima organismos mais desenvolvidos. Sendo a matéria primária idêntica para todas as plantas, como idêntica é a força vital para todos os indivíduos, importa exista uma outra força que origine e mantenha a forma. Ao perispírito atribuímos esse papel, no reino vegetal, como no animal. Essa ideia diretriz nós a encontramos tangivelmente realizada no invólucro fluídico da alma. Ela é que corporifica a matéria, vela pela reparação das partes destruídas, preside as funções gerais e mantém a ordem e a harmonia no turbilhão das permutas incessantemente renovadas. Dos estudos feitos resulta que, consoante a frase enérgica dos teólogos, é a alma que condiciona o corpo, isto é, que o modela sob um plano preconcebido, tanto quanto dirige por meio do perispírito. A forma humana, ressalvadas as alterações próprias da idade, conserva o seu tipo, apesar do afluxo incessante de matéria que passa pelo corpo.
de start, assemelha-se a uma rede, entre cujas malhas se insinuam as moléculas. Esse retículo fluídico contém, igualmente, as leis do mecanismo vital e fica estável através do turbilhão das ações físico-químicas, que destroem e reconstroem, incessantemente, o edifício orgânico. Compõe-se, portanto, o ser humano de 3 elementos distintos: a alma com o seu perispírito, a força vital e a matéria. A vida resulta, portanto, evidente da união da força vital com o perispírito, dando àquela vida, propriamente dita, as leis orgânicas, concorrendo a alma com a vida psíquica. Desses 3 fatores, só um é sempre por toda parte idêntico à vida. O espírito, transitando pela matéria vivente, desde as primitivas eras do mundo, conseguiu, paulatinamente, a transformação progressiva e aperfeiçoada. Cremos seja ele o agente de evolução das formas orgânicas e, daí, a razão do perispírito, conservando-lhes leis. Nem foi senão lentíssima e progressivamente que essas leis se lhe incrustaram na contextura. Havemos de ver de que modo um movimento, voluntário de início, pode tornar-se habitual, maquinal e, por fim, automático e inconsciente, este lado fisiológico. A mesma coisa ocorre com as manifestações intelectuais, dado o paralelismo das duas evoluções. É difícil, em primeiro lugar, representarmos uma matéria fluídica, invisível, imponderável, agindo sobre a matéria, para ordená-la mediante leis. Nada obstante, podemos encontrar analogias que permitem fazer uma ideia, assaz aproximada, dessa espécie de ação. Evoluindo o espírito até a chegada no reino nominal, não pode retrogradar de vier em um corpo de animal, como o do gato da novela O Sétimo Guardião. Sobre isso Allan Kardec esclarece nas perguntas abaixo do Livro dos Espíritos. 612. O espírito que animou o corpo de um homem poderia encarnar-se num animal? Isso seria retrogradar, e o espírito não retrograda. O rio não remonta à nascente. Ver item 118, 613. Por mais errônea que seja a ideia ligada à metempsicose, não seria ela o resultado do sentimento intuitivo das diferentes existências do homem. Reconhecemos esse sentimento intuitivo nessa crença como em muitas outras, mas, como a maior parte dessas ideias intuitivas, o homem a desnaturou. Comentário de Allan Kardec: a metempsicose seria verdadeira se por ela se entendesse a progressão da alma de um estado inferior para um superior, realizando os desenvolvimentos que transformariam a sua natureza, mas é falsa, no sentido de transmigração direta do animal para o homem e vice-versa, o que implicaria a ideia de uma retrogradação ou de fusão, ora não podendo realizar-se essa fusão entre seres corporais de duas espécies. Temos nisso um indício de que se encontram em graus não assimiláveis e que o mesmo deve acontecer com os espíritos que os animam. Se o mesmo espírito pudesse animá-los alternativamente, disso resultaria uma identidade de natureza que se traduziria na possibilidade de reprodução material. A reencarnação ensinada pelos espíritos se funda, pelo contrário, sobre a marcha ascendente da natureza e sobre a procriação do homem na sua própria espécie, o que não diminui em nada a sua dignidade, o que o rebaixa ao mau uso que faz das faculdades que Deus lhe deu para o seu adiantamento. Como quer que seja, a antiguidade e a universalidade da doutrina da metempsicose e o número de homens eminentes que a professaram provai que o princípio da reencarnação tem suas raízes na própria natureza. Esses são, portanto, argumentos antes a seu favor do que contrários. O ponto de partida do espírito é uma dessas questões que se ligam ao princípio das coisas e estão nos segredos de Deus. Não é dado ao homem conhecê-los de maneira absoluta e ele só pode fazer, a seu respeito, meras suposições, construir sistemas mais ou menos prováveis. Os próprios espíritos estão longe de tudo conhecer e sobre o que não conhecem podem ter também opiniões pessoais mais ou menos sensatas. É assim que nem todos pensam da mesma maneira a respeito das relações existentes entre o homem e os animais.
Segundo alguns, o espírito não chega ao período humano senão depois de ter sido elaborado e individualizado nos diferentes graus dos seres inferiores da criação. Segundo outros, o espírito do homem teria sempre pertencido à raça humana, sem passar pela fieira animal. O primeiro desses sistemas tem a vantagem de dar uma finalidade ao futuro dos animais que constituiriam assim, os primeiros anéis da cadeia dos seres pensantes. O segundo é mais conforme à aguda dignidade do homem e pode resumir-se da maneira que segue. As diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente umas das outras, por via de progressão. Assim, o espírito da ostra não se torna sucessivamente do peixe, da ave, do quadrúpede e do quadrúmano. Cada espécie é um tipo absoluto, física e moralmente, e cada um dos seus indivíduos tira da fonte universal a quantidade de princípio inteligente que lhe é necessária, segundo a perfeição dos seus órgãos e a tarefa que deve desempenhar-nos fenômenos da natureza, devolvendo a massa após a morte. Aqueles dos mundos mais adiantados que o nosso ver item 188 são igualmente constituídos de raças distintas, apropriadas às necessidades desses mundos e ao grau de adiantamento dos homens de que são auxiliares, mas não procedem absolutamente dos terrestres, espiritualmente falando. Com o homem já não se dá o mesmo. Do ponto de vista físico, o homem constitui evidentemente um anel da cadeia dos seres vivos, mas do ponto de vista moral há solução de continuidade entre o homem e o animal. O homem possui, como sua particularidade, a alma ou espírito, centelha divina que lhe dá o senso moral e um alcance intelectual que os animais não possuem, é o seu ser principal, preexistente e sobrevivente ao corpo, conservando a sua individualidade. Qual é a origem do espírito? Onde está o seu ponto de partida? Forma-se ele do princípio inteligente individualizado? Isso é um mistério que seria inútil procurar e penetrar e sobre o qual, como dissemos, só podemos construir sistemas. O que é constante e ressalta ao mesmo tempo do raciocínio e da experiência é a sobrevivência do espírito, a conservação de sua individualidade após a morte, sua faculdade de progredir, seu estado feliz ou infeliz, proporcional ao seu adiantamento na senda do bem, e todas as verdades morais que são a consequência desse princípio. Quanto às relações misteriosas existentes entre o homem e os animais, isso, repetimos, está nos segredos de Deus, como muitas outras coisas cujo conhecimento atual nada importa para o nosso adiantamento e sobre as quais seria inútil nos determos. Esta foi a crônica do amanhecer de 5 de fevereiro de 2019, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.